Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Você está acompanhando o programa Música e Mensagem. Começamos o nosso programa com um trecho do CD do Krishna Das, a faixa Om Namah Shivaya. Esse mantra Om Namah Shivaya que está evocando o poder de transformação do universo, segundo algumas doutrinas aí de origem hindu. Nós vamos falar um pouquinho dessa questão do universo, das energias de transformação do universo no nosso programa de hoje. Hoje vamos continuar com a nossa série de autocura energética e harmonização da aura. No dia 30 de julho, teremos uma palestra gratuita
lá no nosso núcleo, o Núcleo Vivência de Cultura Espiritualista, que fica no bairro da Vila Prudente, próximo ao metrô Vila Prudente. Então será numa terça-feira, dia 30 de julho, das 20 às 21h30. Nós teremos uma convidada, inclusive ela estará aqui no programa que vem. Ela estudou programação neurolinguística, tem um conhecimento na área e ela vai falar sobre o poder do perdão. Mas não numa visão religiosa, mas numa visão mais em termos de autoconhecimento, de programação neurolinguística. Vai ser uma coisa muito diferente, muito legal. Então, no programa que vem, ela dará uma palhinha sobre a palestra. Ela vai abordar um pouco o tema e dia 30 de julho teremos a palestra. Anote o nosso endereço. Nós ficamos lá na Vila Prudente, próximo ao metrô Vila Prudente, como eu já falei, Rua Falchi Giannini. Falchi, F-A-L-C-H-I. Falchi Giannini 515. A Rua Falchi Giannini 515 é uma travessa da Rua do Orfanato. A Rua do Orfanato é uma das ruas mais conhecidas da Vila Prudente. Você desce no metrô Vila Prudente ou, se você vier de ônibus, desça no terminal Vila Prudente do ônibus e pergunte para o pessoal, né, lá do metrô, do terminal, como você faz para chegar na Rua do Orfanato. É 2 quarteirões. Depois você vai subir 4 quarteirões e pronto. Do metrô até o nosso espaço, a pé, dá mais ou menos 10 minutos de caminhada. Ok? Então, terça-feira, dia 30 de julho, às 20 horas, das 20 às 21h30. Depois da palestra, você vai poder tomar passes. Tudo gratuito. Certo? Aguardo vocês lá. Bom, eu quero falar então um pouquinho sobre a questão de energia. A palavra energia provém do grego energes, que quer dizer ativo, que deriva de ergon, obra. Em resumo, significa atividade. Nós podemos dizer que energia é o potencial de realizar trabalho. Essa é uma das definições da ciência. Energia é o potencial de realizar trabalho. Seguinte, nós podemos entender que nós somos consciências. Não sabemos exatamente se cada um de nós é de fato uma consciência única ou, lá no fundo, fazemos parte de uma única grande consciência que se manifesta em tudo, chamada de Deus, por muitas religiões. Eu penso que essa hipótese, para mim, é bastante plausível, é bastante possível. Eu ainda sou uma criança em termos de conhecimento espiritual, mas, dentro dos meus conhecimentos e dentro da minha pouca evolução espiritual que eu tenho, eu posso arriscar a dizer que essa hipótese, para mim, ela é bastante plausível, ou seja, eu percebo que, por mais que nos manifestemos como indivíduos espirituais, somos parte de uma grande rede, de uma grande consciência que se manifesta em tudo e em todos. Você pode chamar essa grande consciência, ou consciência única do universo, de Brahman, de Jeová, de Alá, Deus, não importa o nome. O grande arquiteto do universo, cada doutrina dá um nome. Eu percebo que isso, para mim, faz sentido. Não tenho certeza, porque eu não tenho evolução espiritual ainda para ter certeza, mas para mim, me parece algo bastante real. Então, nós somos consciências, estamos nos manifestando, independente do que está além disso, nós nos manifestamos de forma individualizada. Eu penso que a consciência, ela está além da matéria, da energia. A consciência em si mesma, ela não é constituída de energia, de matéria. A consciência, na minha percepção,
repito, sou limitado, então filtrem tudo que eu falar, porque eu não sou o dono da razão. Mas, na minha percepção e na percepção de muitos espiritualistas, a consciência ela é anterior ao processo energético. A consciência ela antecede a realidade do universo material, energética, física. Portanto, a consciência ela é totalmente espiritual, vamos dizer assim. Ela está antes da realidade física e energética do processo do espaço e do tempo, ou seja, da nossa realidade do universo. Não importa o nível, o plano de densidade, não importa se é um plano de densidade muito físico como a nossa realidade ou os planos mais sutis da realidade, aquilo que os espíritas chamam de plano espiritual, não importa. Eu entendo, e muitos espiritualistas das mais variadas doutrinas entendem, que a consciência ela antecede o processo energético. Portanto, a consciência em si mesma ela é puramente espiritual. Portanto, ela é anterior ao processo do espaço-tempo, ao processo da energia que configura toda a realidade física e universal que nós conhecemos, nos seus mais variados planos de densidade da realidade. Ok? Sendo assim, eu penso que a consciência talvez não tenha fim. A doutrina espírita diz isso. Para quem é espírita sabe que lá no Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos sobre isso, e eles dizem que o princípio inteligente não tem fim. E aí Kardec pergunta se teve começo. Os espíritos dizem que ninguém sabe a nossa origem, mas eles acreditam que sim, que a consciência teve começo, porque senão a gente seria igual a Deus. Na minha opinião, essa resposta ela é conflitiva em si mesma. E Kardec também percebeu isso, porque logo na sequência Kardec questiona, mas como que algo que não tem fim vai ter começo? E os espíritos não souberam responder satisfatoriamente. Então, eu acredito que cada doutrina espiritualista, ela nos serve de muitas maneiras, nos trazendo grandes ensinamentos. Mas cada doutrina tem uma limitação, porque cada doutrina tem um foco específico dentro da sua área de abordagem. Eu penso que Kardec, ele fez essa questão de forma muito clara, muito objetiva. Realmente, nós não sabemos nossa origem. São questões que estão muito além do nosso grau de evolução. Mas, dentro das minhas limitações, eu entendo que a consciência também não tem origem. A origem da consciência é propriamente Deus, porque nós somos essencialmente Deus. Ou como disse Jesus, vós sois deuses. Não foi isso que Jesus disse? Vós sois deuses. Então, eu penso que na nossa origem nós somos Deus em potencial. Nós não estamos separados de Deus. Não existe aquela ideia de que Deus é um ser que fica lá no céu e que fica olhando para as nossas vidas e dando provas e expiações para a gente evoluir, porque senão a gente não tem mérito. Eu não penso bem assim. Eu acho que isso é uma visão ainda muito antropomórfica de Deus. É uma visão que tem um caldo cultural que permeou a doutrina espírita que eu não concordo. Eu acho que a realidade divina está muito além dessas interpretações que humanizam Deus. Então eu penso que a consciência, por ela ser puramente espiritual, por ela estar antecedendo a realidade da energia, ela não tem fim e nem começo, ela é eterna. O que é algo eterno? É algo que está além do tempo, é algo que é. Ele é. Muito bem. Porém, a consciência, ao se manifestar no universo, que já é algo físico, energético,
ela precisa fazer essa manifestação utilizando-se de corpos energéticos, desde os mais sutis até os mais físicos, densos. Por exemplo, esse plano que nós vivemos, o plano físico, provavelmente é o plano mais denso, mais precário, vamos dizer assim, da realidade no universo. Quanto mais a gente vai evoluindo, nós vamos retornando à casa do Pai, como está na parábola de Jesus. Nós vamos nos tornando conscientes cada vez mais da nossa realidade transcendental, que transcende os limites físicos da realidade. Então, a consciência, mesmo ela sendo espiritual, transcendendo as limitações do espaço e do tempo, da energia e da matéria, ao se manifestar no universo, ela o faz utilizando-se de corpos. Corpos constituídos de energia, nos seus mais variados padrões, dos mais sutis aos mais físicos. Então, nós temos, por exemplo, o corpo físico, que é esse corpo carnal. Atualmente, a tua consciência, ela está focada no corpo físico. A tua atenção, você está consciente do corpo físico. Raros de nós temos consciência do que ocorre no plano espiritual nesse momento. Devido ao nosso grau de evolução, a nossa consciência ela está focada aqui no físico. Por isso que nós precisamos reencarnar muitas e muitas vezes, porque nós não temos ordem espiritual suficiente para nos mantermos nos planos mais sutis, ou seja, no plano puramente espiritual. Nós precisamos ainda de uma matéria muito física, muito densa, que nos ajude no nosso processo evolutivo. Então, o nosso corpo físico, ele é um auxiliar ao nosso processo de evolução. Eu vou explicar por quê mais para frente, com mais detalhes. Nas nossas próximas aulas, eu vou explicar por que ele nos ajuda tanto. Muito bem, hoje eu quero apenas dar um panorama geral e breve. Depois eu vou entrando em detalhes em cada tópico que eu estou falando na aula de hoje. Além do corpo físico, nós também temos o nosso corpo astral, que é o corpo das emoções. Você já está utilizando esse corpo. Quando você dorme, em determinado momento da noite, a tua consciência se desloca para o corpo astral. Porém, nós temos muito pouca lucidez desses momentos. Nós não temos treinamento, nós não temos ordem espiritual e emocional suficientes para nos mantermos lúcidos durante os momentos em que estamos fora do corpo do que está ocorrendo. Portanto, ao retornar ao corpo e ao acordarmos, nós misturamos nossas lembranças de sonhos com lembranças de experiências fora do corpo. Nós não temos ainda lucidez suficiente para discernir o que nós vivenciamos no plano astral. No plano astral, mais próximo da nossa realidade física, ok? Por quê? Porque quando a gente fala em plano astral, a gente tem várias densidades de plano astral. Nós temos desde aquelas regiões do plano astral que são muito próximas do nosso mundo, como nós temos regiões do plano astral que são mais sutis, mais evoluídas. Por exemplo, o umbral, aquilo que os espíritas chamam de umbral, é uma região do plano espiritual muito próximo da nossa realidade. E, inclusive, uma região que acolhe espíritos muito perturbados. Conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai desenvolvendo um estado de ordem espiritual maior, nós vamos
transcendendo esses corpos. Então, chegará um momento em que você não precisará mais de um corpo físico para evoluir. Chegará um momento que você poderá se manifestar diretamente e tão somente nos planos mais sutis da realidade, aquilo que os espíritas e umbandistas chamam de plano espiritual, nos seus mais variados graus de densidade. Vamos chamar os planos mais próximos da realidade nossa de plano astral. Então, chegará um momento em que você não precisa mais retornar aos mundos mais densos, como o planeta Terra. Você pode habitar apenas o plano astral, seja do planeta Terra, seja de outros planetas. Chegará um outro momento em que você poderá não mais se manifestar no plano astral. Você poderá apenas se manifestar em planos mais sutis e mais ordenados do que o próprio plano astral. Aquilo que algumas doutrinas espiritualistas chamam de plano mental. Ou seja, quando você puder se manifestar, você já está se manifestando no plano mental, você já está se manifestando no plano astral e você está se manifestando no plano físico. Porém, o teu grau de consciência, a tua consciência, ela está focada no físico. Conforme a gente vai evoluindo, nós vamos focando a nossa consciência nos corpos mais sutis, menos densos e primitivos. Então, você vai transcender o físico, aí vai ficar só no astral, nos seus mais variados planos de densidade. Depois chegará um momento que você vai transcender o astral e poderá se manifestar no plano mental, que você já está se manifestando, porém você vai viver lá. Você vai focar tua consciência lá. Para você chegar nesse ponto, você não pode mais ter emoção. Porque o plano astral é o plano das emoções. Nós temos que transcender o plano das emoções. Quando eu falo emoção, eu não me refiro a sentimento. Existe uma diferença entre sentimento e emoção. Emoção é um processo de reação a algo que nos acontece externamente. Alegria é uma emoção, raiva é uma emoção, ok? Ódio, mágoa, são emoções. Elas estão atreladas a ocorrências na nossa vida. A paz, a felicidade, o amor são sentimentos. Talvez a felicidade é questionável, mas com certeza a paz, o amor, são sentimentos. Porque você pode estar em paz, ainda que sua vida esteja muito difícil, você esteja desempregado, você esteja com dificuldade na família, mesmo você não estando alegre, mesmo você tendo desafios para superar. E quem de nós não tem desafios? Os desafios nos impulsionam rumo à evolução. Mas você pode estar vivendo um momento muito tumultuado na tua vida, mas mesmo assim viver em paz, porque paz é um sentimento. Então, conforme a gente vai se equilibrando, se ordenando, a gente deixa de se manifestar nos níveis mais primitivos da vida. Para você chegar num nível muito evoluído, você não pode mais estar preso ao mundo das emoções. Você não pode mais estar preso à Maya, o mundo da realidade física, das formas. Nós temos que transcender isso tudo, para que possamos nos manifestar como espíritos puros, não perfeitos, porque na minha opinião não existe perfeição. Não existe nada que esteja pronto. Tudo está em constante evolução. Para mim, a evolução, a perfeição é relativa, nunca absoluta. Se existe um Deus ou uma consciência maior que já seja perfeita e absoluta, tudo bem. Mas nós estamos o tempo todo dando um passo cada vez mais rumo a essa perfeição, que para mim nunca vai chegar. Porque se um dia você for perfeito, acabou. Você fica estagnado, não tem mais para onde ir. Você está pronto, você está perfeito. Então, na minha opinião, a evolução é infinita, nunca tem fim.
Um dia eu posso mudar de opinião, ok? Porque eu sou um eterno aprendiz. E junto de vocês eu estou aprendendo. Estou aprendendo com vocês. Se amanhã mudar de opinião, eu vou reconhecer e vou rever tudo isso que eu estou falando aqui. Porque nós somos crianças espirituais. A gente não sabe nada da vida. A gente não sabe nada dessas questões de Deus, o universo. A gente não passa de criancinha falando de coisas muito profundas. Essa é a verdade. Mas não custa nada a gente tentar, não é verdade? Eu adoro conversar sobre isso. Bom, eu dei aqui um apanhado geral. Nas próximas aulas nós vamos se aprofundar nesses temas. Eu vou falar da energia cósmica, eu vou falar da energia vital, vou falar da energia pessoal. Nós vamos começar a entrar nos pormenores aí, em mais detalhes disso tudo. Isso que eu falei para vocês, gente, foi bem assim, en passant, foi bem de passagem. Isso aqui é tema para curso, para a gente falar mais sobre esse processo da consciência se manifestar. Vocês podem perguntar, Vitor, nós já fomos animais? Nós já fomos minerais? Olha, isso é tema para um outro programa, porque esse já chegou ao fim. Eu aguardo vocês no dia 30 de julho. Anote o nosso site, lá tem muito material e tem os outros programas para você ouvir. www.rcespiritismo.com.br. Procure nossas revistas nas bancas de todo o Brasil. A Revista Cristã de Espiritismo e a Revista Caminho Espiritual. Eu sou o editor-chefe dessas duas revistas. Procura nas bancas, prestigie o nosso trabalho. Eu agradeço, tá bom? E dia 30 de julho tem a nossa palestra e o programa que vem é sobre a força do perdão. A força do perdão numa visão mais de autoconhecimento. Vocês vão gostar. Fiquem na paz e até sábado que vem.